não se fala mais da pirâmide da comunicação industrial. Lembra que a cada degrau da pirâmide você tem um nível hierárquico de controle? Né? Do chão de fábrica, no nível de célula, nível gerencial, nível supervisão. Você tinha ali os degraus da pirâmide a serem analisados. Hoje é pregado o seguinte: existe uma coluna, existe um pilar da comunicação. E cada um desses pilares você comunica em todos os níveis necessários. O nível do pilar de maior responsabilidade, você reserva uma banda para que aquela comunicação seja prioritária. E os demais níveis são menos prioritários, você reserva outra banda de comunicação, que se o protocolo tiver que escolher, ele vai sempre priorizar a comunicação emergencial, a comunicação da produção. E o resto ele faz na hora que ele tiver tempo. Então, quando a gente falou lá de sincronismo na comunicação, é exatamente isso. A cada 10 ciclos de comunicação industrial que eu deixo passar, eu mando um ciclo de comunicação comum. E com isso todo mundo sai ganhando, porque a tecnologia, o barramento é único. E eu consigo gerenciar isso de uma forma mais transparente. De uma forma mais eficiente. Tá? Então, as novas tecnologias têm caminhado para a comunicação em Ethernet. Né? Você vê lá, novamente, o Profibus virando um Profinet, o DeviceNet virando um Ethernet IP, novas redes sendo constituídas, a tal da IEC 61850, que é um outro padrão de comunicação que a gente vai voltar a falar futuramente. Tá? Os próprios sistemas inalámbricos, os sistemas sem fio, né? Estão trafegando com encapsulamento Ethernet no Speed Spectrum aí, de 2.4, de 5.8. Ok? Então a grande tendência é isso, pessoal. Cada vez menos eu utilizar o Field Bus e cada vez mais eu utilizar os protocolos abertos no padrão Ethernet IP. Tranquilo? Para que vocês tenham noção do tamanho, do poder da comunicação nesse padrão, a gente vai abrir aí um preâmbulo, um frame de comunicação da internet para que vocês tenham noção de como que a gente pode trafegar com esses dados. Olha lá. Existe um preâmbulo de 7 bytes, um SFD. O SFD vem de Start Frame Delimiter. É um delimitador de início de palavra, com 1 byte. Destino com 6 bytes, a fonte com 6 bytes. O comprimento com 2 bytes, dados de transferência podem chegar a 1.500 bytes de dados. O FCS, né, Frame Check Sequence, de CRC, é aquela conta para ter certeza que a transferência está íntegra, pode chegar a 4 bytes. Isso daqui é um padrão de comunicação do Ethernet IP. Podendo chegar em taxas de transmissão de 10, 100 e 1000 kilobits por segundo. Chegando a 10.000 megabits por segundo, 10 gigabits no caso. 10 milhões de bits transferidos em um único segundo. Dá para ter noção do quanto que é isso ou não? Desculpe. Voltando, é isso aí. Então, é um pacote muito poderoso. Com essa quantidade de dados, é por isso que, inclusive, em algumas tecnologias, eu trafego 2, 4 protocolos em um único encapsulamento. Eu mando 4 informações simultâneas num pacote de dados desse tipo. Mas aí a gente já cai em protocolos híbridos, que ora se comportam como produtor-consumidor, em outra hora ele se comporta como mestre-escravo. Não vamos chegar nesse nível de detalhamento.
senão a gente não consegue ir para a parte prática, tá? Mas isso existe e no momento oportuno a gente vai promover essa tecnologia para vocês aí através de alguma apresentação, algum material que a gente vai divulgar, tá? O Ethernet IP, assim como o Device Net, trabalha no formato produtor-consumidor também, tá? Não é um protocolo mestre-escravo, é um protocolo produtor-consumidor. Ok? A gente pode concluir isso aí da seguinte forma. As redes Ethernet permitem a convergência, a simplicidade, a rapidez e a alta capacidade de informação e a alta velocidade na rede, proporcionando tomada de decisões cada vez mais rápidas no processo de manutenção, segurança e funcional da planta. Tendência, pessoal. Tendência. Esse ano 2020 foi o primeiro ano na história das tecnologias Ethernet. Desculpa, 2019. 2019 fechou, então 2020 eu consigo contabilizar. 2019 foi o primeiro ano onde mais tecnologia Ethernet foi vendida em comparação com tecnologia Fieldbus. Porque o Fieldbus, o Profibus, o Modbus, o DeviceNet e tantos outros existentes continuam em produção. Tá? Continua a se vender equipamentos que falam nesses padrões. Tá? E esse volume ele é muito significativo. Até 2018, vendia-se mais Fieldbus, mais tecnologia velha, do que tecnologia Ethernet. Em 2019, isso alternou. Eu estou vendendo mais tecnologia Ethernet do que tecnologia Fieldbus, em comparação com outros anos anteriores. Vai demorar ainda para ser 100% Ethernet. Provavelmente quando o Fieldbus desaparecer, já vai ter uma outra tecnologia tomando o lugar do Ethernet, tá? Já estão falando hoje de Ethernet a 2 fios só, né? Com taxas de transferência de 10 gigabits por segundo, com um par diferencial. Então, é coisa de outro mundo, né? Eu não estou preparado para falar disso ainda com vocês, de tão nova, de tão recente que é essa tecnologia. Mas já está mudando, tá? Então, se já está mudando, logo logo vai chegar novidade ao mercado aí para vocês. Dúvidas? Comentários pertinentes, não pertinentes? Mestre, eu nem abri espaço para você falar, cara. Faltou alguma coisa? Não, não faltou absolutamente nada. Tá tudo perfeito. Tudo perfeito, sem nenhum comentário. Nem adicional e tampouco subtrativo. Então fica faltando ou tá nesse material Hart? O Hart tá no próximo? Não, tá nesse material aqui. Tá nesse material. O Hart tá aqui. E vale a pena matar então essa conversa? Vale, não são nem 10 horas ainda. Não, tem chão. Tudo bem, pessoal? Ethernet IP, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vamos para o terceiro e último protocolo. O que a gente quer compartilhar a informação com vocês? Quer que eu falo desse aqui, mestre, para você dar uma descansada, hein? Se você puder, agradeço. Claro que eu posso. Então, vamos abordar agora o protocolo HART. Esse protocolo não é um protocolo novo, é um protocolo já bastante antigo, né? Já tá em uso há muito tempo nas indústrias, principalmente nas indústrias de controle de processos, e foi devido a isso que nós, de comum acordo, o professor Luiz e eu,
decidimos incluir isso na nossa disciplina. Se vocês forem verificar as bases tecnológicas colocadas pelo Centro Paula Souza, lá não aparece o protocolo HART, né? A gente achou que era importante que vocês saíssem de um curso técnico conhecendo o famoso HART, porque seguramente aqueles que forem trabalhar em empresas e forem trabalhar nessa área vão ter pela frente algum equipamento ou uma série de equipamentos, dispositivos que utilizam o protocolo HART, né? Então, o HART, ele vem desse nome em inglês, né? Highway Addressable Remote Transducer, né? Ou seja, eles pegaram isso daí e fizeram aí um mnemônico, virou HART. É um padrão industrial para comunicação com instrumentos de processo, instrumentos esses inteligentes, ou seja, instrumentos que tenham a condição de trocar informações, enviar informações e assim por diante, né? Instrumentos que tenham essa capacidade, né? Esse protocolo HART foi criado lá por uma empresa americana muito famosa, extremamente famosa dentro da área de instrumentação, que é a Fisher-Rosemont, né, lá na década de 80. E ele é mantido por uma fundação, né? Em 1993, devido à enorme importância desse protocolo, resolveu-se criar uma fundação. Né? Uma fundação nada mais é do que uma entidade que recebe ajuda financeira, recebe a sua parte financeira de diversas outras empresas para poder continuar subsistindo e dando toda a ênfase e dando toda a parte de criação, a parte de desenvolvimento, toda é feita por essa fundação. Então, é a HART Communication Foundation, que existe desde 93, né? O interessante desse protocolo é que ele permite a comunicação digital, ou seja, essa comunicação que a gente está vendo que os outros protocolos também fazem, né, obviamente, mas essa comunicação digital ela ocorre simultaneamente com o sinal analógico, né? O sinal analógico, por exemplo, de 4 a 20 miliamperes, né? Utiliza par trançado ou então multipar, né? Par trançado ou multipar. Esses são os meios de comunicação mais comuns utilizados no HART, tá? Nós vamos explicar já já como é feita essa simultaneidade de sinais, né, no HART. Características: acesso remoto a todos os parâmetros do instrumento. Então, por isso que ele foi criado por uma empresa de instrumentação, né? A Fisher-Rosemont é tipicamente uma empresa dedicada a fornecimento e desenvolvimento de produtos de instrumentação em todas as áreas que vocês possam imaginar. Então, as características do HART é isso: você consegue acessar remotamente todos os parâmetros dos instrumentos que você está mantendo na sua rede, né? Você consegue acessar isso de forma remota, de uma sala de controle, né? De uma sala de supervisão, seja lá qual seja, você está conseguindo parametrizar os seus instrumentos que estão instalados lá no campo, né? Além disso, suporte a instrumentos multivariáveis, né? Então, existem alguns instrumentos dentro do ambiente industrial que trabalham com multivariáveis, ou seja, ele pode estar trabalhando com uma variável de pressão, uma variável de vazão e de nível,
Então, esse protocolo, ele dá suporte, ele permite você conseguir esses parâmetros desses instrumentos que trabalham dessa forma, que sejam multivariáveis. Também bastante comum dentro da linha de produção da Fischer-Rosenbaum, né? Compatível com a fiação existente de 4-20. Ou seja, o que significa isso? Significa que se você tiver um instrumento qualquer que está mandando, instrumento analógico nesse caso, né? E ele está mandando informações para você de forma analógica num padrão de 4-20 miliamperes, você tem lá uma fiação instalada, né? Normalmente essa fiação tem algumas formas de trazer essa informação, mas o que é mais comum é uma fiação a 2 fios, né? Você tem 4-20 miliamperes que chega a você através dos 2 fios. Então, esses 2 fios, além de caminharem com a corrente, que é proporcional à variável que você está medindo, esses 2 fios também levam à alimentação, né? Alimentação do instrumento, normalmente na ordem de 24 volts, 48 volts. Então, você tem esses 2 fios levando não só o sinal de 4-20, que, como eu disse, é proporcional à variável, mas também a alimentação desse instrumento. O protocolo HART tem essa característica, ele é compatível. Então, ou seja, o que significa ser compatível? Se você tem na sua instalação, né, ou na sua fábrica, um instrumento dessa forma, enviando sinais analógicos, essa fiação que você utiliza na sua instalação, ela não vai precisar ser retirada, ela vai permanecer a mesma e você vai poder utilizar o HART com essa fiação existente, sem que você precise retirar essa fiação e colocar uma outra adequada, né? Isso é uma característica muito importante e que fez um crescimento muito grande do uso desse protocolo justamente por essa característica, né? Muito bem. Padrão aberto, né? Ou seja, mais uma vez, trata-se de um protocolo que não é proprietário, né? Não é proprietário da Fischer-Rosenbaum, é um padrão aberto, ou seja, qualquer que seja a empresa ou o dispositivo que queira utilizar o protocolo HART pode utilizar sem nenhuma necessidade de pagar nem royalty e nem tampouco pedir licença para uso. Basta apenas ter o conhecimento e conhecer as regras e todos os detalhes desse protocolo para poder utilizar de forma correta e também para ter o seu produto sendo desenvolvido para falar nesse protocolo de forma adequada, né? O padrão na comunicação que ele utiliza é o padrão mestre-escravo, né? A estrutura de comunicação que ele utiliza entre dispositivos, né, de uma forma geral, é a estrutura do mestre-escravo, né? Alguma pergunta, por enquanto? Não, professor, tá de boa. De boa não tá, né? Mas tá indo. Alguns enfoques principais que achamos importante salientar para vocês. Então, há muitos anos, o padrão para transmissão da informação de instrumentos de campo tem sido o uso de sinais de corrente, né? Isso é uma coisa que nós vimos lá quando começamos a falar de redes, é uma coisa que remonta lá à década de 60, né? O início da década de 60, né? Onde predominou o padrão analógico, né? Então, dentro do padrão analógico, dominava essa transmissão, a transmissão de sinais de corrente entre 4 e 20 miliamperes.
Esse é um primeiro ponto que é bom ressaltar. Segundo, a disseminação de instrumentos inteligentes, a gente também fala toda aula disso, né? Quando a gente fala que o instrumento é inteligente, é porque ele tem um processo de microprocessagem das suas informações, ou seja, eles são microprocessados. Levou a uma necessidade de que esses instrumentos inteligentes precisavam de ser parametrizados, né? Eles precisavam que determinados parâmetros fossem acertados, fossem inseridos nos instrumentos de uma forma ou de outra, né? E disponibilidade de outras informações. Por exemplo, esses instrumentos também continuam, além de eles ter essas características de microprocessamento, eles continuam fazendo a leitura de variáveis, continuam fazendo e dando informações, submetendo informações. Então, eu precisaria ter uma disponibilidade dessas informações sempre presente, né? Então, esse é outro ponto que é interessante ressaltar. E o terceiro ponto, importante também de ressaltar, é que o protocolo permite que a informação principal seja transmitida pelo sinal de 4 a 20, ou seja, o que nós estamos chamando de informação principal? A informação principal é a variação da grandeza que eu estou medindo, né? Ou seja, estou medindo uma temperatura, estou medindo uma pressão, estou medindo uma vazão, estou medindo a concentração de um gás, estou medindo qualquer que seja a variável. Então, essa é a informação principal que ela precisa ser transmitida. E ela continua, ou seja, ela continua sendo transmitida por um sinal de 4 a 20. E essas informações adicionais ou parâmetros de configuração e diagnóstico do instrumento, já que ele é um instrumento inteligente, microprocessado, tem esses detalhes de parametrizações, de determinados valores que eu preciso ajustar, que eu preciso inserir no instrumento, esses valores, essas configurações, essas parametrizações, sim, elas são transmitidas através do HART. Elas são transmitidas de forma digital pela mesma fiação. E, o que é mais importante, no mesmo tempo, né? Então, a informação principal, ela continua presente, que é a informação da variação da minha variável, através do sinal de 4 a 20, e essas informações adicionais que são necessárias para esses instrumentos inteligentes, essas informações, sim, são transmitidas de forma digital pela mesma fiação, né? E sempre ao mesmo tempo. Como é que é feito isso, né? Antes de abrir um pouquinho para perguntas e tudo mais. Na prática, a comunicação HART é usada para quê? Para fazer as calibrações necessárias, né? Ou seja, todo instrumento, periodicamente, ele precisa de uma aferição, e se essa aferição constatar que o instrumento está apresentando alguma coisa diferente daquilo que ele apresentava há algum tempo atrás, então ele precisa ser calibrado, né? Então ele permite, a comunicação HART permite que essa calibração possa ser feita, o instrumento pode ser configurado, ou seja, parametrizado, né? Parametrizado, e, além disso, diagnóstico de transmissões de variáveis. Não consigo ler aqui embaixo, porque no meu micro aparece uma faixa. Você consegue ver, mestre, o que está escrito aí para baixo, por favor? Processo. Estava no mute. Configuração e diagnóstico de transmissão de variáveis de processo, como pressão, vazão, temperatura, nível, etc. Perfeito. Então, além de calibração, além da parte de configuração / parametrização, eu consigo também fazer diagnóstico desses transmissores, dessas variáveis, né? Variáveis analógicas. Tudo isso o HART me permite, né? Por isso que ele foi um enorme sucesso aí na frente. De novo, antes de fazer essa parada, vamos explicar como é que isso é feito, né? Então,
só para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, estamos apresentando aqui para vocês um gráfico. Eu sei que muita gente não gosta de ver essa parte de gráfico, mas esse gráfico aqui ele é interessante para a gente poder ver como é que funciona o HART, né? Então, aqui, olha, nessa ordenada aqui, né, eu tenho aqui o sinal que varia de 4 até 20 miliamperes, né? Então, esse sinal de 4 a 20 miliamperes, ele é mostrado aqui no nosso gráfico através dessa linha preta que aparece aqui, tá? Essa linha preta mostra exatamente a variação da minha variável, seja ela qual for a minha variável, mas ela mostra a variação ao longo do tempo, né? Então, aqui eu tenho o tempo, nesse eixo das abscissas eu tenho o tempo, então aqui tenho 0, 1, 2 segundos, e aqui nesse eixo eu tenho o eixo mostrando o sinal analógico, o sinal de 4 a 20, né? Então, conforme varia a minha variável, né, é meio redundante falar assim, mas é uma realidade, eu tenho o sinal aqui preto. Beleza, e como é que funciona o HART? Então, o HART, na realidade, ele sobrepõe, né, sobre o sinal analógico que é transmitido, ele sobrepõe um outro sinal para dizer para transportar essas informações adicionais que a gente estava citando agora, informações do tipo de parametrização, de calibração, de diagnóstico, né? E como é que ele faz isso de forma digital? Porque essa informação ela é digital. Ele adota como padrão sinal de variação de frequência desse sinal que é sobreposto, né? Por exemplo, então, quando o sinal tem uma variação de frequência de 1.200 Hz, ele adota como sendo um sinal de nível lógico 1, ou seja, um sinal de nível lógico alto, né? Variação de 1.200, então se eu estiver aqui variando a 1.200, é um nível lógico 1. E se eu tiver essa frequência de sinal aumentada para 2.200 Hz, aí ele considera isso como nível lógico 0, né? Então, é assim que funciona basicamente o HART. Eu tenho uma onda portadora, né? Um sinal portador, que é o sinal específico da variação da minha variável, no caso 4 a 20 miliamperes, e sobrepondo a essa onda portadora, eu tenho o sinal HART, né? Que é o sinal que é justamente para fazer aquelas funções adicionais de calibração, parametrização e tudo mais, que é feito de forma digital, ou seja, esse sinal é sobreposto na minha onda portadora. Tá? É assim que funciona o HART, uma coisa relativamente simples, mas que gerou um conforto muito grande para as empresas. Vocês imaginam as empresas que trabalhavam lá na década de 60 e 70 e que instalaram vários instrumentos trabalhando com transmissão analógica, né? E aí, com o aparecimento dessa tecnologia, desse protocolo, tiveram a oportunidade de continuar com a mesma fiação, com tudo aquilo que eles já tinham instalado, que é uma coisa que tem um custo elevado, porque a infraestrutura para levar toda essa fiação até o campo, até os instrumentos, ela tem um valor financeiro que é pesado, né? É relativamente pesado, mas aí puderam utilizar toda essa fiação e utilizar o protocolo HART com os novos instrumentos, os instrumentos microprocessados agora, né? Então, mantiveram a fiação, só tiveram que trocar os instrumentos pelos instrumentos dedicados, microprocessados atuais,
e continuaram utilizando tudo aquilo que tinha feito. Tá? Abrimos aí o espaço para alguém que queira perguntar alguma coisa. Professor Mestre Luiz